Meu nome é Dirceu Schmidlin, eu nasci em 19 de outubro de 1935. Faço agora, então, 89 anos no próximo mês. Bom, eu nasci aqui mesmo, ao lado aqui, tinha uma casa de madeira aqui ao lado onde os meus pais moravam, onde eu nasci, aqui. O meu pai chamava-se Antônio Schmidlin, e a minha mãe era Adélia Musolon Schmidlin. E a minha mãe, Adélia, ela era uma italiana, nascida na Itália, mas veio para cá com 6 meses, ela veio para o Brasil. Então, mas ela tinha cidadania italiana, né? Então, e eu sou filho único, na família, é raro, né? Mas família italiana com filho único. Mas é assim, a gente então, quando nessa época, né, eu nasci, aqui, na frente aqui não tinha nem rua, né? Era um carreiro que tinha aqui na frente da casa ali, e o bairro todo, né? Aqui não tinha nada o máximo que tinha de pavimentação aqui era as ruas com macadâmia, as principais aqui eram com macadâmia, coberta com saibro, né? E a prefeitura sempre passava a mononiveladora, passava, deixava tudo lisinho e tal. Aqui a rua do Pecém, essa de cima aqui, era uma rua de barro, era a terra. Eu estudava no colégio Prieto Martínez, que é aqui, próximo aqui, tinha que ir a pé na lama, ia amassando barro lá, né? Isso foi quando eu completei 7 anos, então eu comecei a ir, né, no Grupo Prieto, mas esse foi um ano que eu tive todas as doenças da infância, né, com 7 anos, eu tive tudo, catapora, varicela, tosse comprida, mas tudo, né? E aí eu não consegui passar de ano ali, né, no Prieto, porque fiquei muito tempo doente, né? No ano seguinte, a minha mãe me matriculou lá no grupo Tiradentes. O Tiradentes era ali na Cano de Abreu, onde hoje é a Praça 19 de Dezembro. Na frente tinha uma escola chamada Escola Alemã, e o grupo Tiradentes então era do outro lado da rua. Eu estudava de manhã, e era interessante porque eu tinha um tio que trabalhava no Miller Irmãos, que era também na Inácio Lustosa ali, né? Onde é o Shopping Miller hoje, né? Era uma fábrica de uma metalúrgica, né? Como é o nome desse tio? Era Frederico. Aliás, não, era o Joãozinho, o João Schmidlin. E na própria Inácio Lustosa, mais para cima, tinha a malharia curitibana, onde trabalhava a minha tia e a minha prima. Então, quando a gente saía da escola, via todo mundo, era só a pé, né? Todo mundo a pé para casa, via todo mundo junto, assim, né? Então, essa época a gente andava muito, né? Sabe? Aqui, acho que aqui em Curitiba, não sei, acho que começou mais ou menos em, não sei, 1900 e talvez 40 e pouco, 50, que começou as primeiras lotações, né? Que não tinha ônibus, não tinha nada, né? E aí nessa época, eu trabalhava aqui eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Estudava de manhã, trabalhava de tarde, num armazém que chamava-se Armazém Pilarzinho, que era do atual Grupo Trombini, só que na época eles eram os proprietários, eles tinham a Casa Raimundo, que era um outro armazém perto do cemitério municipal. E esse estabelecimento eles vendiam, na época chamava-se Armazém de Secos e Molhados, né? Que vendia
Isso com desde 13 cachaça até saco de cimento, vendia tudo, né? Isso com 13 anos em 1948, mais ou menos. Isso, por aí. Então, aí que começou os primeiros lotações, né, que chamavam na época, que eram, quem introduziu isso foi na época o Ito Milano, né, depois foi o doutor Ito Milano, né, que é o proprietário do Hospital Pilar, mais tarde, né. E eram umas caminhonetinhas velhas, né, ia todo mundo dentro, tudo amarrotado dentro do... Esse início com essa lotação foi o que deu origem à empresa de ônibus Marechal, que hoje, né, é essa potência que tem aí, né. Então isso foi até... eu trabalhei ali enquanto estive no ginásio. Depois, quando terminei o ginásio, aí comecei a trabalhar de dia e estudar de noite. Fiz um científico na época, que chamava, né? Estudava de noite. E trabalhava na construtora Greca, que era ali na Rua Portugal, esquina com a Paula Gomes ali. E nessa época o senhor trabalhava na construtora e fazia o que lá? Eu fazia a parte de auxiliar de escritório. Eu fazia pagamento, porque na época a gente tinha que pegar as duplicatas e ir no banco pagar, né? Eu ia lá, pagava o duplicata, fazia folha de pagamento, ajudava no pagamento, separava dinheiro, um envelopinho para cada um dos funcionários, né? E a gente sempre trabalhava com o Amilcar Greca, que na época também ele era estudante de engenharia, era filho do seu Lívio, e a gente ia sempre junto por aí, né? Prefeitura, serviço de prefeitura, serviço, né? Por aí. Até que eu, quando me formei, me formei em 1959, né? Aí nesse período trabalhava, depois mesmo na faculdade, continuei trabalhando lá, mas daí só ia às quartas de tarde e sábado de manhã. Formou na escola, o senhor disse? Aí foi na escola de agronomia. Na escola de agronomia. Que eu comecei em 1956, formei em 59. Então, nesse período eu trabalhava só assim, né, 2 meio-dia por semana, que eles não queriam me deixar sair de nenhum jeito. Aí, junto com isso, daí, em 55, eu comecei a cursar o CPOR, né, que era também também era aos domingos de manhã, que a gente ia lá, foram 2 anos de curso, né. E sempre ali a gente teve muita experiência, assim, né, de disciplina, né, de exército, né, era mais, na época era um pouco mais rígido do que hoje, né, assim, era mais, e a gente fazia sempre 2 vezes por ano, fazia um acampamento, e passava uma semana acampado no mato, né? Aí a gente ia lá, meu nome era Campo Largo da Roseira, que a gente ia ali pro lado de São José, e era 50 quilômetros daqui de Curitiba. A gente ia 30 quilômetros a pé, carregando toda equipamento, bagagem, arma, bem tranquilo. Meia barraca, né? Cada um levava a sua parte da barraca, né? Depois 20 quilômetros era de caminhão. E na volta era o contrário, né? Vinha uma parte a pé, depois de caminhão. Aí a gente se divertia também bastante lá, né? O meu curso era de intendência, então era um curso mais suave um pouco, né? Que cuidava do abastecimento, cuidava da cozinha, essas coisas, né? E aí, então, foi
em 59, né, me formei na agronomia daí, né? Aí foi... eu daí estava já namorando a Diva, né, que foi a minha esposa que faleceu há 2 anos aí, né? 3 anos. E como que o senhor conheceu ela? A gente se conheceu lá no Rio Branco. No Rio Branco, ele ficou fechado, teve lá guerra, né? Porque como era um clube de alemães, né? Na época teve muita restrição, foi fechado e virou um quartel lá na cidade do Rio Branco, que era lá na Casa de Carvalho, ali não lembro qual esquina ali, na Casa de Carvalho. E aí, em 1951, eles abriram uma campanha de sócio. Aí eu entrei lá como sócio, junto com os amigos todos aí, né? A gente tinha aqui os vizinhos aqui, que eram amigos nossos todos aqui, a gente resolveu ir ficar sócio lá. Aí ficou... fizemos lá tinha que a gente chamava o Clube dos Picaretas, né? Que eram 17 piá, né? 17 guri, né? Sei lá, 18 anos, 17, 18 anos, né? O senhor lembra o nome de alguns deles? Ou de todos eles? Eu lembro de uma porção, assim, tinha o Fred Humphres, que é meu compadre ainda, né? O Arthur Pastos, também, até hoje a gente se corresponde ainda. Aí tinha o meu primo Almir Carcerelli, que já também faleceu. Aí tinha o Milton Chade, que faleceu, o Mário Léo, que faleceu, o Reinaldo Léo, que faleceu. E tinha o Paulo Brandão, que também lembro. O Hubert Eisenberg, que também era meu amigo. Sei lá, mas eu não lembro de todos agora, assim. Né? Mas a gente, até bem pouco tempo, a gente ainda tinha muitos com quem a gente se encontrava, assim, né? Agora já são poucos. Atualmente, assim, que eu sei, agora tem o Fred, que é meu compadre, que a gente se vê sempre, o Arthur Passos, que a gente se corresponde direto. E o resto, acho que já a maioria já morreu também, né? E esses que o senhor se corresponde, eles moram aqui em Curitiba ainda? Moram em Curitiba. Nessa época, o senhor falou que abriram para entrar como sócio em 51. 51. O senhor tinha 16 anos ali, mais ou menos. 16 para 17 anos. 16 para 17. Então, daí lá que a gente fazia parte do grupo da ginástica, né? Que chamava lá. Então, os aparelhos sempre tem aqueles barra e paralela, aqueles cavalo, né? Fazia ginástica lá. E vocês iam de ônibus para lá? Ou iam a pé? Tudo a pé? Tudo a pé, não tinha nada. Não bicicleta? Tinha nada. Aqui, olha, a condução que tinha para a gente sair daqui, tinha lá onde é o cemitério municipal, ali hoje, ali no skate, ali, naquela praça do skate, até ali vinha um bonde. Um bonde que ia pela Trajano Reis, atravessava lá a Praça Tiradentes, pegava a Marechal e ia até lá no asilo, que chamava, né? Que é lá na Kennedy, hoje vindo daquele dia até lá. Era isso aí. Aí você tinha que ir daqui até ali a pé, depois pegava o bonde, depois para ir lá no Rio Branco, do lado do centro, dali da Praça Tiradentes, era a pé até na Casa de Carvalho, lá em cima, em resumo, quase lá é Bruno Pereira, lá era quase esquina com a Bruno Pereira. Em resumo, saindo daqui para chegar lá no clube era mais ou menos quanto tempo? Ia conversando, não ia muito pressa, né? Ou ia rápido, a gente ia indo, né? Ia caminhando, e ia muitas vezes a gente eu lembro que uma vez a gente foi convidado para um baile lá no seminário. Olha, lá no seminário
É chão, Hoje, hein? é lá onde é hoje como é que chama? A Torinho, aquela. Mário Mário Torinho. Torinho. Lá na Mário Torinho era o seminário. Acho que agora tem um supermercado lá, se não me engano. A gente ia a pé daqui até lá, a gente ia de bonde. Aí o bonde parava lá na Avenida Nossa Senhora da Luz, ali mais ou menos onde é hoje o Hotel Grill, ali, por ali assim. Daí a gente ia a pé, aqui mais um pedaço. E era assim, né, gurizada, né, e baile, tudo. E aí, numa época, eu e mais o Hubert, esse meu amigo, a gente estava lá e as meninas convidaram a gente para dançar a valsa da meia-noite. E o bonde só ia até meia-noite. E daí, Como é que fazia para bora voltar? primavera, aí ficamos naquela, a gente fica, não fica, né? Ficamos, né? Dançamos a balsa e daí era o fim do baile, né? Dançou a balsa, acabou o baile. Aí ó, a pé de lá e bora a pé até. A gente passava vinha dela, passava na Praça Tiradentes, ali onde que tem ponto de referência ali, onde tem hoje tem o Relógio do Sol ali, Drogaria Stelfio ali, sabe? Tem o Relógio do Sol. Bem ali tinha uma estação de bonde. E ali os caras vendiam, ficava o único lugar de Curitiba que ficava aberto, assim, de madrugada. E aí tinha lá cachorro quente e tal, então a gente vinha a pé de lá, comia o cachorro quente e ia para casa, andando. E levava 2 horas caminhando, né, até chegar em casa. Mas isso era normal, assim, até quando eu estudava lá na agronomia, era também assim, que eu chegava lá, a condução da escola saía às 7 da manhã, então ia da pé daqui até o passeio público, pegava ali o ônibus, ia até a agronomia, na hora do almoço descia ali, saía às 11h30 de lá da agronomia, parava ali, vinha a pé para casa aqui, almoçava e a 1 hora eu estava lá no Greca trabalhando ali no Portugal. Como é que eu fazia isso? Eu não sei te dizer hoje. Como é que fazia isso em 1 hora e pouco, né? 1 hora eu saía de lá, vinha aqui, comia, ia até lá e era normal, A andava. rotina, né? Só caminhando. E como que era a relação do senhor com seus pais? Eles eram rígidos? Era uma relação mais tranquila? Não, era bem rígido. A minha mãe era muito, muito rígida. A minha mãe era bem... O meu pai não, meu pai já era mais calmo, assim, digamos. A minha mãe era espírito italiano, assim, explosivo, né? Qualquer coisa, né? E ela falava italiano? Em Não. casa, assim, com vocês? Ou... Não, porque justamente nessa época, quando a gente estava, assim, começando a escola, a aprender tudo, era tempo da guerra, né? E aí, quem falasse italiano, alemão, aí estava preso, né? Então, ninguém nessa época falava nada de alemão, então a gente perdeu, né? Deixou de aprender. A guerra, eu lembro até agora, o dia que terminou, a gente estava lá na escola, lá no Grupo Tiradentes, eu estava lá, quando terminou, faz 45. Aí dispensaram a aula, foi aquela alegria, todo mundo, acabou a guerra, né? Todo mundo na rua, né? Então é isso assim, né? Depois quando me formei, eu fui trabalhar em Guarapuava, né? Que na época tinha o emprego para agrônomo, né? Só tinha ou em Santa Catarina ou em São Paulo, aqui no Paraná ainda não tinha, não tinha nada de uma agricultura mais forte, assim, né? Então eu tinha feito o concurso em Santa Catarina e São Paulo.
Eu tinha passado nos dois e estava aguardando para ver aonde iam me designar para eu ir no melhor lugar, né? Mas nesse meio tempo veio o professor Arlindo de Loyola, que ele tinha sido diretor lá da Escola de Agronomia, e aí ele veio me procurar, bateu aqui em casa e disse, olha, porque no curso de agronomia, na época, ele era também, tinha uma cadeira de silvicultura, quer dizer, então, era a parte florestal também. Você saía, eu sou um agrônomo florestal, posso exercer floresta também, né? E quando a gente estava no terceiro ano, lá teve nas cadeiras de silvicultura, teve um concurso lá de apresentação de trabalho e tal, e eu fiz o trabalho e ganhei o prêmio lá, né? Primeiro lugar e tal. Aí, então, o diretor veio aqui e disse, olha, eu também tinha atuado no diretório, assim, às vezes estava muito perto, né, do diretor, a gente conversava, assim, né? Com frequência. Ele também era ele era muito rígido, né, assim, sabe, muito rígido. Mas, daí ele veio aqui e disse, olha, tem um pessoal aí que está procurando um agrônomo para trabalhar em Guarapuava. Trabalhar com reflorestamento. E como você fez aquele trabalho, acho que você se interessa por árvore e tal, então resolvi te convidar. Então, como é que é? Não, é o curso da Holanda que está fazendo as entrevistas e tal. Então, vou marcar para você. Marcou a entrevista, eu fui lá, e conversamos e tal. Aí ele falou, olha, eu acho que vai dar certo, vamos, mas antes de você se definir mesmo, vamos lá, você vai conhecer o local lá, vai ver, né, onde você vai morar e tal, porque isso daí já era lá era março de 60, né, eu era noivo, né, ainda, então você leva a tua noiva junto, né, para vai ver onde é que você vai morar e tudo. Bom, botaram a gente num aviãozinho aqui, né? Chegou lá, beleza. Aqui a Lute era uma fábrica de celulose lá em Guarapuava que estava iniciando, estava zero, estava começando a construir a fábrica, né? E estava só uma vila operária construída, né? Daí, olha, aqui vão morar provisório nessa casinha aqui, ó, agora a casa de vocês mesmo vai ser lá as 20 casas lá, que é a casa dos gerentes, dos agrônomos, dos engenheiros lá, vocês vão morar lá, tudo bem. A gente foi lá, né, aí almoçamos lá, na pensão que tinha lá, tudo beleza. De noite nos levaram pro jantar no Ile de France, né, então na época, e daí, bom, aí, conclusão, ele perguntou para a diva, e aí, está disposta? Claro, sim, então vamos embora. Aí aceitei o convite, porque também era assim, o salário que a Casa da Lavoura pagava era 7 mil, né? E lá estavam oferecendo 35, assim, né? Então tinha que ir, né, de qualquer maneira. E aí, então, eu fui para lá e depois de setembro a gente casou e foi morar lá, né? Então ficamos lá desde 1960 até 66, quando a Lute abriu concordata. Ela fechou em 66, ela abriu concordata. Ela era uma fábrica era para ser papel e celulose, ela chegou a ser só celulose. Ela chegou a fabricar 200 toneladas por dia de celulose. Mas, na época, não sei, o mercado, eles não conseguiram sobreviver. Né? O custo operacional era muito alto. Ela era uma empresa
canadense, né? Tinha um maior acionista, ele tinha 90% acho, das ações, ele mandava, desmandava, né? Então, mas ele morava na época ele morava no Uruguai. Eles tinham uma fábrica de celulose do Uruguai também. Mas aí a gente lá foi todo mundo que trabalhou lá até hoje, quando a gente encontra um ou outro, lembra que era uma época de todo mundo feliz, sabe? Ganhava bem, né? Eles pagavam bem. Sempre tinham assim muita consideração com os funcionários, tudo, né? Tinha esporte, cinema, lá tinha cinema, tinha banco, supermercado. Era praticamente uma cidade lá. Era uma cidade, tinha energia própria, então você não pagava luz, não pagava nada. Tinha médico, dentista, tudo por conta da empresa, né? Então foi todo mundo sempre, com quem a gente fala hoje, sempre fala que foram tempos felizes, né, que a gente passou lá. A gente era feliz e não sabia, ou na época já sabia que era? Não sabia. Foi bem na época daí da Revolução de 64, né? Então, quando a gente foi, né, no início de 1960, o asfalto ia até Imbituva. De Imbituva para frente, até Guarapuava, mais porque a estrada aqui ia para Foz, né? Ela era tudo macadame. Tudo macadame. E lá de Três Pinheiros entrava para a Lute lá em Candói. E aí era a estrada de terra. Então a gente tinha uns 60 quilômetros de terra, né? E o resto, para chegar aqui em Curitiba, era macadame. Então a gente saía de lá 3 horas da madrugada, saía de casa 3 horas da madrugada para chegar meio-dia aqui em Curitiba. A gente viajava de noite para fugir da poeira, porque de dia, né, um tráfego, né, de muito caminhão, tinha muito caminhão de madeira, de tora na época, né, transportando lá, então a gente fugia, saía de madrugada e chegava aqui bem. E no período que vocês estavam lá, vocês vinham com que frequência para Curitiba para rever os pais, os amigos? A gente vinha seguido. Inclusive a gente vinha muito de avião, porque lá eles tinham, a empresa tinha um avião próprio, né? Um bimotor para 8 passageiros. E aí tinha muito avião desse monomotor de 3, 4 passageiros, direto lá, porque era uma fábrica, né, muito movimento, assim, então ia muita gente lá. Aí eles disponibilizavam para o pessoal que trabalhava lá com custo ou sem custo? Sem custo, mas tinha que ser o pessoal de gerência, assim, né? Então, a gente se inscrevia lá, pedia uma vaga para tal dia, e vinha para Curitiba, voltava, legal, de aviãozinho. Eu lembro o dia que a Denise nasceu, foi 27 de maio. Eu estava aqui, eu vim aqui quando ela nasceu. E no dia seguinte, eu já tinha ficado aqui quase um mês aqui, porque, né, até a hora de nascer, não nasce, depois que nasceu, tudo bem, tudo jóia, daí eu voltei a trabalhar, né? E eu peguei um avião da empresa que ele estava aqui, fui só eu e o piloto, só nós dois para lá. E o piloto, ele era piloto da RAF na época, no tempo da guerra, então ele era meio doidão assim. E lá na fábrica tinha a fábrica ficava bem no meio de tudo morro em volta. E a fábrica tinha um chaminé bem alto, né?
Então ele ia assim, ele voava assim, em volta do chaminé, porque era o sinal que ele estava chegando. Daí alguém ia lá no aeroporto, o aeroporto ficava 5 quilômetros da fábrica. Né? Então sobrevoava primeiro a fábrica, daí saiu um carro e ia lá no aeroporto buscar o passageiro. Não tinha celular na época, Não né? tinha nada. Era comunicação. Era comunicação. Lá a empresa tinha um rádio, né? Rádio, trabalhava no rádio. Mas não se comunicava com o avião, né? Era um rádio, falava dele lá para Curitiba só. Não tinha comunicação. Vamos só fazer um ganchozinho, dar uma voltadinha um pouquinho no tempo, com relação a quando o senhor conheceu sua esposa. Na época o senhor falou que foi no clube, né? Isso. O clube começou em 51, mas foi em 51 que o senhor conheceu ela ou foi um pouco mais pra frente? Foi em 55. 55. No baile caipira lá que a gente tinha, aí lançamos uma quadrilha lá, daí que a gente começou. Aí o senhor tinha 20 a anos? namorar. O senhor tinha 20 anos já completo ou 19 para 20? Acho que 19 para 20, eu acho. E ela foi tinha em quanto? julho. Ela tinha 17, ela tinha 3 anos menos do que eu. E esse dia, o que o senhor tem de lembrança desse dia? Como que foi? O senhor lembra de alguma conversa que o senhor teve com ela? Como que foi o primeiro contato? O que o senhor tem de lembrança desse dia? Sim, a gente daí começou a dançar junto, né? A quadrilha, daí depois da quadrilha a gente começou a se encontrar, né? De vez em quando ela fazia um curso de corte e costura ali na Rua 15, na Singer, que chamava ali, né? Então, volta e meia, a gente ia lá, se encontrava por lá, né? Conversava e tal. E aí no namoro foi ficando forte, né? Como era o nome de solteiro dela, completo? Diva Ousen. Diva Ousen. Isso. É de origem... Ela era sueca, acho que a origem dele. Descendência sueca. Então daí a gente se conheceu em 55, em 56, acho que, quando eu me formei no CPOR, 56, a gente noivou, acho que em fim de 56 a gente noivou. E aí, quando o senhor noivou, o senhor foi lá conversar com o pai dela? Sim, né? Sei lá, tem que ir lá pedir, né? Casamento e tal, né? E como que foi esse momento? Ele foi bem recebido pelos foi pais dela? Muito bem recebido. Eles eram muito bons. O Albino e a Dona Marta, eles eram muito bons. A gente se deu muito bem. Eu me dava muito bem com ele. E eles moravam ali no seminário, na Carmelo Rangel, ali, tá? Ali, hoje tem a casa do Pisani ali, né? Um casarão ali que é do lado da casa deles, onde ele morava. E ela lá também lá era a terra também, né? Então, para chegar lá, a gente ia de bonde até o seminário, né? E aí tinha que descer, ali era a Major Heitor Guimarães, ali era um barco só, né? Então tinha que ir de galocha, ia de galocha e na hora que chegava lá, na casa dela, tirava a galocha para poder entrar com o sapato limpo. E quando foi pedir ela em noivado, lembra de ter ficado nervoso, ansioso, assim, para o que falar com a família dela? Ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo, bem tranquilo, porque a gente já estava, já tinha, assim, alguns contatos mais próximos, porque também era assim, a Ilse, que é a prima dela, da Diva, era namorada do Fred, do meu amigo, né? Então a gente também sempre estava junto, família e tal, né? E aí eles faziam sempre uns bailinhos, né? Que na época era bailinho
em casa, assim, né? Na sala de casa, né? Então a gente ia lá nos bailinhos e tal, e conhecendo as famílias e tudo, né? Então, quando chegou a época de noivado, Já era de casa, já. bem tranquilo, bem, sem problema nenhum. Maravilha. E aí, passou quanto tempo? Noivo? Foi mais ou menos, acho que sim, entre namoro e casamento, uns 5 anos. Né? E nessa época o senhor morava aqui com seus pais? Eu morava aqui. Nesse mesmo terreno? Uhum. Daí aqui, quando eu me formei, que eu fui para Guarapuava, lá na Lúcia, que era essa fábrica de papel, Uhum. tinha uma vilazinha e tinha, era assim, tinha um supermercado, mas era, né? E o meu pai uma vez foi me visitar e disse, pô, mas não tem padaria aqui e tal. Vamos fazer uma padaria aqui. Vamos embora, né? Aí arranjamos um senhor aqui que era amigo nosso, que era padeiro, né? Aí construímos lá um barracão com forno e tal, e fizemos uma padaria. E o meu pai cuidava lá. Ele vendia pão, no começo ia de charrete, né? De uma charrete, depois a gente comprou uma Kombi. E aí ficamos lá, até em 66, quando a fábrica fechou, veio embora, né? Então, nesse período, daí quando terminou lá a fábrica 66, eu saí de lá em comecinho de março, dia 17, 19 de março, se não me engano, e dia 22, já de seguida, eu fui contratado pela Fiat Lux para trabalhar lá na Fazenda Reserva, que é lá no Pinhão. Então era assim, lá tem o Rio Reserva, do lado direito era a Lúcia, e do lado esquerdo era a Fazenda Reserva, não imediatamente, mas né? Uhum. E lá a Fazenda Reserva era uma fazenda de 10.000 hectares, mais ou menos, que tinha a metade de mata nativa e a outra metade era campo. E a Fiat, ela pretendia plantar araucária, né? Que na época era a madeira apropriada para palito, né? Então, a gente, na época, o campo era arrendado para o pessoal lá da colônia Entre Rios, lá de Guarapuava. E eles pegavam o campo bruto, aravam, né? Tinha que arar, trabalhar, gradear, né? Deixar pronto para plantar. Aí eles plantavam arroz durante 3 anos. E aí entregavam o terreno para a Fiat, e aí a Fiat ia reflorestar em cima. Então isso foi, lá teve umas coisas, umas passagens muito interessantes lá. Por exemplo? Porque quando eu fui para lá, então foi em março de 66. Uhum. O agrônomo que estava lá, que veio para Curitiba, né? Ele falou, olha, você vai ter uns problemas com os vizinhos aí, mas tem que ter um pouco de cuidado e tal, assim, né? E aí a gente começou nos primeiros plantios assim que a gente fez. A gente plantou de dia, de noite foi uma porcada lá e comeu tudo. Os vizinhos, os porcos. Porque era plantado em fileira, separado de 3 em 3 metros, e 1 metro entre mudas. Então o porco, ele pegou, comeu tudo. Aí, aqueles javali do mato? não, porco caseiro. Porco caseiro. Que lá tinha uma lei municipal que dizia que
os animais deviam ficar fechados, né? É a linha municipal, mas o dono daquele porco, ele estava largado lá, né? Aí, bom, comeu, vou saber de quem é os porcos, né? Aí me falaram que era fulano de tal lá. Aí eu fui lá na casa dele e disse, olha, a gente está com problema, assim, né? Porque eu preciso plantar, né? A empresa, né, tem necessidade de fazer reflorestamento, mas agora com os porcos não dá, né? Não, você pode deixar, eu vou prender esses porcos aí, pode deixar. Tá bom. Aí preparamos o terreno, não, plantamos de novo, os porcos foram lá comendo tudo de novo. Aí eu peguei os boiadeiros lá, tinham os caras que trabalham a cavalo, né? Tinha um cercadão lá, falei, olha, prenda os porcos tudo aqui no cercado. Aí eles foram uma cachorro, tá? Os porcos trancou tudo lá. Falei, mas agora vamos tratar bem os bichos, né? Lá tinha bastante, a fazenda tinha bastante milho e coisa, né? Tratamos bem os bichos lá, né? Milho, água, tá? Cuidado dos bichos. E esperar, né? E o cara vem aí, né? Aí chegou, depois do almoço, apareceu um cara com mais 2 peão a cavalo, com 2 revólver na cinta. Falei, estou com a vida enrolada. Aí ele foi lá, olhou e tal. Bom, muito obrigado. O senhor cuidou bem aí dos animais, eu estou vendo aí que o senhor cuidou. Tá, desculpe, muito obrigado, eu vou prender os porcos. E mais uma vez ele não prendeu, eu prendi mais uma vez. Aí ele foi lá e disse, olha, agora eu lhe prometo, eu vendi os porcos, vendi tudo. Eu lhe prometo que eles não vêm mais aqui incomodar. Aí o cara, daí a gente depois lá fez um time de futebol, né, tal, e o cara aí era o nosso torcedor número 1 lá, né, ele estava em todo lugar que ele estava lá. Acabamos fazendo uma amizade, ele ficou amigo da gente. Mas o senhor lembra o nome dele? Não me lembro mais o nome dele. Mas ali a barra ali era pesada, sabe? Ali era... Mas a gente conseguiu. Por outro lado, tem, assim, lá era um lugar isolado, bem isolado. A gente, de repente, faz amizade, né, com gente que está longe de você. É teu vizinho, mas está 10 quilômetros de você, né? Tchau, Meri. E aí, tinha um senhor lá, o Fausto Pinheiro, que era ele tinha uma fazenda que ele tinha que passar por dentro da fazenda que eu cuidava, ele tinha que passar por dentro, que era o acesso dele, né? E ele era um professor, já aposentado, né? E ele era genro de uma família Lustosa, acho que Lustosa de Oliveira, lá em Guarapá, uma família tradicional, né? Bem cheia da grana, tinha fazenda, tinha área e tal. E aí, ele herdou essa fazenda, né? Mas, como ele era cunhado, né? Os irmãos, na hora de fazer a separação lá dos bens, eles ficaram com a parte de campo, que era o que, na época, o que valia, né? Que podia aproveitar, né? Mato não valia nada. Né? E esse mato era um pinhalão, sabe? Um pinhalão. Aí o seu Fausto, ele aceitou, né? Ficou lá e tal. E aí um dia eu estava lá no meio do plantio, fui sozinho lá, estava vendo lá como é que tinha sido plantado, fui dar uma olhada lá e tal. Aí ele estava vindo, parou. Ficamos conversando lá e tal, daí ele falou, eu vou ter que ir para Guarapuava amanhã para trocar o óleo do carro. Porque tinha um carro 1.500 quilômetros, novinho, zerinho, né? Mas você vai lá só trocar o óleo,
tem que ir lá. O que ele vai fazer? A cada 1.500 quilômetros tinha que trocar o óleo. Então, se o cara vai 100 mais 100, já foi 200 quilômetros só para trocar óleo, né? Falei, não, o senhor quer, eu posso trocar óleo para o senhor aí. Eu tenho na fazenda, tinha uma oficina na fazenda, tinha um mecânico, tinha rampa, né, para lavar e tal, tinha óleo, porque acho que tinha uns 6 tratores e caminhão e jipe, né, na fazenda. Então o senhor faz isso para mim? Faço sim. Aí no outro dia ele foi lá, deixou lá a caminhonete. Aí eu pedi para o pessoal dar uma lavada, né? Porque estava de barro até. Foi na rampa, lavou, trocamos óleo. Aí falei, ó, o dia que o senhor for para Guarapuava, o senhor compra óleo e me devolve, porque a mão de obra não lhe cobro nada, mas o óleo eu tenho controle, dá uma xarifada aqui, eu tenho que, né, repor. Tá bom, ele foi, comprou e tal. Aí ele começou a ser o nosso amigo, sabe? Volta e meia ele chegava lá em casa com mandioca, com carne de porco, com não sei o que, e vai. Quase toda tarde ele ia lá para tomar chimarrão de tarde, né? Ele sentava, um chimarrão, conversava. Aí um dia ele falou para mim, olha, nós vamos ter que ser compadre, assim, tão bem temos que ser compadre. Só que os filhos já estavam tudo batizados, tudo. Mas eu vou lhe chamar de compadre assim mesmo. Eu falei, tá bom. Então, e aí foi uma coisa que se veja como é que é as amizades, né? Aí quando eu estava para vir para Curitiba, foi em 69 que eu daí vinha para Curitiba, porque a Denise daí estava com 7 anos, a gente já, né, ia atrás de escola e tal, né? Aí eu comecei a procurar uma casa para comprar, né? Então, compra aqui, compra lá e tal, vou ver isso, ver aquilo. E não agradava, e era caro, era não sei o que, lá. Aí, uma das vezes que eu vim aqui, o vizinho, dono dessa casa aqui, me procurou ali e disse, apareceu um negócio para mim, aí eu estou vendendo aqui. Se ele interessar, só que é o seguinte, eu preciso do dinheiro em 15 dias. Eu falei, mas em 15 dias eu não consigo levantar, eu tinha os terrenos lá na Vila Guaíra, umas coisas para vender, mas eu não consigo em 15 dias. Né? Infelizmente não vai dar, em 15 dias eu não consigo. Aí fui lá. Aí chega na volta lá na fazenda, sentamos lá no chimarrão e tal, e comentei com o padre lá, vai fazer essa cerveja só, né? Que pena, né? Do lado da casa do meu pai, assim, um terreno bom e tal, e o cara tá oferecendo e o preço tá bom e não sei o que, não sei o que. Tá bom, conversamos, foi embora. No dia seguinte, daí comentei, né? Só que eu não consigo comprar, né? Lá, né? No dia seguinte ele foi lá em casa, um cheque era 32 mil reais. O cheque 32 mil. Tá aqui, compadre, o senhor vai lá e vai comprar aquele terreno. Não, vai lá e compra o terreno, depois nós acertamos. Tá bom, aí vim aqui, fechamos o negócio, comprei aqui, né? E depois de uns 2, 3 meses eu fui devolver para ele o dinheiro. Quis pagar juros, ele não tem nenhum jeito, não tem. Né? Você vê, né? Como é uma amizade, né? Como é que faz, né? Um servicinho, né? Eu prestei um serviço para ele que... Sem pretensão nenhuma. Nenhuma, nada, e ele retribuiu, né? A gente se deu muito bem. Depois eu trouxe para a filha dele, ela tinha um problema de... os ossos assim dela crescia tudo assim, sabe? Saía umas protuberâncias no osso assim, tudo lá fora. Aí a gente trouxe ela aqui, ela era menininha, acho que ela devia ter uns 7 anos assim. Trouxemos ela aqui, daí o médico deu um remédio para ela, melhorou muito. Não sei o que era, uma falta de alguma coisa. E aí, então aí que ele ficou, né, agradecido de sempre, né? Muito bom. Mas é isso.
E ele é vivo? Não, Faleceu? já faleceu. Quando ele faleceu, você lembra o ano, mais ou menos? Faz tempo. Não lembro direito, mas já faz bastante tempo. Ele faz uns... isso já faz 50 anos, né? Quase 20, 1970 para cá, deve fazer uns 40 anos que ele morreu já, por aí. A gente se dá esses tempos, o ano passado, a gente foi lá visitar fomos lá na Fazenda Reserva, essa onde eu morei, e lá na Lute. Fui eu, a Denise, e o Newton, e a minha filhada, a Anabel, e a Jane, a irmã, que morava lá, tudo era com os maridos. E em Guarapuava nós encontramos a Lourdinha, a menina lá, no seu Fausto, fomos almoçar junto lá e tal, bateu matar as saudades. E como é que tá o lugar lá? Tipo, vocês... Foi uma decepção, infelizmente. Porque a casa lá onde a gente, na Fazenda Reserva, a casa da sede, né, era uma casa quando a gente estava lá, ela já tinha 100 anos, quer dizer, agora deve ter uns 150 anos, mais ou menos. Era uma casa de pedra, inteira de pedra. A parede era 1 metro de largura, assim, de pedra. E as portas, tudo com 2, 3 metros quase de altura, tudo de madeira de cedro, serrada à mão. E a gente, quando estava lá, preservou, né, tudo, né, fez jardim, tinha jardim por tudo que é lugar. Agora a gente foi lá, depois, essa área era da Fiat Lux, né? A Fiat Lux vendeu essa área para Gillette, né? Uma americana, Gillette americana, lá não sei como é, a matriz dela, não sei como é que é. Mas os caras daí transformaram a casa, eles fizeram uma piscina no fundo da casa lá, mas descaracterizaram toda a casa, sabe? Rebocaram, porque ela era de pedra, era uma casa linda de pedra, rebocaram tudo e ficou assim, ficou feio assim, sabe? Ficou uma casa... mas a casa que eu morei lá estava lá bem ainda, bem conservada até. Né? Geralmente a turma fala, né, que quando a gente viveu há muito tempo atrás uma história em algum lugar, o ideal é a gente não voltar para aquele lugar, porque o que a gente vai ter lá é aquele sentimento de apego, de afetividade, as memórias que a gente tem é de como era, né? Isso, na maioria das vezes que a gente volta já é outra realidade, outra visão que você tem do lugar, né? Então, às vezes é bom manter em fotografia para você lembrar e olhar como era realmente, né? E como fazia sentido pra gente, né? Aquilo. E aí o senhor teve a Denise, ela é filha única também? Tem irmãos? Não, tem o Dilei também, né? O Dilei nasceu em 66, quando a gente já estava lá na reserva já. Uhum. Ele nasceu lá? Não, ele nasceu aqui em Curitiba, né? Mas a gente mudou para lá em março, ele nasceu em julho. Ele nasceu já... E ele já era medonho. Naquela época ele já era espoleta, assim, o seu Fausto lá, daí ele sempre falava, compadre, esse guri vai lhe incomodar, compadre. Ele não parava um minuto. Então, daí depois da Fiat, eu fiquei lá 10 anos, até 1975. Em 75, bom, então em 69, né, eu mudei para cá, né, eu mudei aqui nessa casa, em 69,
ela era diferente, era um quarto aqui era uma salinha mesmo, ali tinha cozinha, ela era menor também. Daí, em 75, eu tapete aí. Eu construí aqui embaixo, né? Aí a gente fez o meu pai morava, depois que ele voltou, ele construiu essa casa aqui, né? Só que ela era terra, né? Construiu aqui. Então, eu morava aqui, meu pai morava aqui, e essa casa de madeira que era uma casa alugada. Tinha um corredorzinho ali. Eu comecei a construir aqui na frente. Aí quando estava já na fase de acabamento aqui, o meu sogro me fez uma proposta. Olha, ele morava na Camerão Rangel, então tinha um terreno que valia, né, tinha um bom valor. Ele disse, olha, eu estou disposto aqui, quero vender aqui e quero já dividir o valor com vocês, com os filhos aí. Mas só tem uma condição, eu quero ir morar na casa que você está morando agora. Que era aqui, né? Eu ia mudar para lá. E ele ia morar aqui. Então ele ficou aqui, daí morava aqui, até que ele faleceu aqui. E daí, mais tarde, daí a Denise morava lá, né, com os dois filhos, a gente morava lá na frente. Aí depois que ele faleceu, nós reformamos aqui essa casa. Ele faleceu em que ano? Em 77, parece, me lembro bem. Uhum. A gente reformou aqui, aí o inquilino de lá saiu, daí a minha sogra foi morar lá, onde a Denise morava, né? A Denise foi morar lá, onde ela mora até agora, e nós mudamos para cá. É uma dança das cadeiras, né? Uma dança aqui. E daí o meu pai, depois quando o Dilei casou, ele construiu a parte de cima aqui, em cima dessa casa, e o meu pai foi morar ali no loft, né? Em cima ali. Então fizemos uma dança de cadeira aqui. E daí, em 75, eu saí, o pessoal do Trombini me chamou para ir trabalhar lá com o gerente florestal daqui dos 3 estados do sul aqui, né? Aí fui para lá, fiquei lá 10 anos também, e daí eu saí de lá porque eu e meu cunhado fizemos uma fábrica de fertilizantes que vendia micronutriente, era só micronutriente. E a gente fazia análise de solo aqui, e a análise era feita nos Estados Unidos, na época a gente mandava porque aqui no laboratório não fazia micronutrientes, né? E o que a gente vendia era micronutrientes. Então a gente coletava até aqui, mandava para os Estados Unidos, fazia análise lá e com o laudo de lá a gente fazia a recomendação aqui dos macro e micro aqui. E aí, no começo a gente só tinha essa empresa de consultoria, que só fazia isso. Aí o pessoal começou a querer comprar os produtos, não conseguia. Aí a gente entrou no negócio para vender os micro, né? Aí acabamos construindo essa fábrica lá ali na Estradocério. E aí eu me desliguei da Trombini, porque o negócio cresceu, né? Isso foi em 84, cresceu bastante. E a gente foi
até 89 a gente foi muito bem, sabe? A gente ganhava bem, tudo, a nossa instalação era boa lá, a gente estava bem. Só que daí veio o plano Collor, né? No plano Collor a gente quebrou. Aí a gente foi capengando até 93, em 93 daí eu me desliguei de lá, né? Meu cunhado continuou ainda mais um pouquinho, mas eu me desliguei e aí constituí uma consultoria que é o que a gente tem até hoje, né? Consultoria na regularização fundiária, né? Que a gente faz agora. Uhum. E daí depois o direito também se formou e se especializou nessa área de geo, de fotografia, de satélite, imagem de satélite. Geolocalização, né? Geo e tudo. Então hoje a gente está funcionando assim, hoje faz a regularização fundiária aí de uso de solo e a gente até fala que a gente tem mais ou menos um médico da propriedade, assim, pega a propriedade e faz tudo que ele tem para fazer. Não sei se esqueci mais alguma coisa. Tem alguma coisa que o senhor se arrepende de ter feito durante a vida? Ou de não ter feito? Olha, não tenho nada assim eu talvez, não sei, quando a Lúcia terminou lá, aquela fábrica lá de celulose, o gerente geral lá da parte de floresta, né? Ele me convidou, mas assim, porque queria que eu fosse com ele para trabalhar lá no Pará. E era uma oportunidade, assim, a proposta era muito, muito boa. Mas aí entre ir num lugar meio incerto, né? Porque E às vezes até meio inóspito, né? Eu tinha emprego seguro na Fiat Lux, né? Então, só pagava menos, mas aí eu achei melhor, olha, acho que a única coisa que na vida que eu deixei de fazer, que eu podia ter feito, eu não fiz, que podia ter ido lá, talvez, não sei, podia ter ido melhor, ou não sei. Mas acho que até foi bom que depois, lá era a Jari, lembra? Vocês ouviram falar Jari? Não. Era um empreendimento enorme lá que tinha, de plantio era arroz e madeira, e eles trouxeram uma fábrica pronta de navio. Trouxeram do Canadá, veio de navio e montaram lá. Prontinho, só desceu do navio e funcionou. Mas eu não me arrependo não, porque eu acho que na Fiat, a Fiat era uma empresa muito boa também, sabe? Muito boa. Mas a Fiat só tinha um problema o relacionamento pessoal assim que tinha lá não era bom, sabe? Porque o gerente aqui, ele era um cara vindo de fábrica, né? E na fábrica um pisa no outro, e, sabe? Ali era bravo, né? E ele chegou a ser gerente regional e daí ele não considerava os esforços de cada um, né? Então, eu não gostava muito da maneira dele, como ele tratava assim, as coisas. E aí o pessoal da Trovini me convidou
a gente se conhecia, porque trabalhamos juntos, né, aqui, dentro do Curica, nós trabalhamos nos armazéns aqui. Aí fui para lá, aí ficamos lá 10 anos. Aí são amigos até agora. Agora estamos fazendo um trabalho para eles de novo aqui lá. Eles estão fazendo um trabalho aqui em São Luís do Purunã, ali, está regularizando umas áreas ali para eles. Pelo que o senhor está me contando, foi um cara que trabalhou bastante, né? Sempre focou bastante no trabalho e tal. Ah, sim, eu comecei a trabalhar com 13 anos, não parei até agora. Isso que eu ia falar, estava fazendo consultoria até agora, né? Vamos falar um pouquinho da parte familiar. Tem alguma coisa que o senhor queira falar para alguém que o senhor nunca falou, ou queira falar para si que, poxa, de repente aquela fase da minha vida eu deixei de falar alguma coisa que de repente é uma oportunidade para você deixar uma mensagem para alguém, para... Não, acho que a gente tem que se dar bem, assim, tudo, né? Acho que não tem... Cada um tem as suas esquisitices, né? Assim, mas... Né? Nada que não seja bem, que a gente se entenda, né? Bem assim. A gente não tem... Eu não tenho, assim... briga com ninguém, né? Assim, com nenhum parente, nada, né? Nunca... A vida, eu acho que é o que acontece entre quando a gente nasce e quando a gente morre. É o que a gente faz entre essas duas coisas, né? O que é a vida para o senhor? O que é esse espaço entre essas duas coisas? Qual é o sentido da vida para o senhor? Eu acho que a gente sempre foi criado assim com princípios de honestidade, né? Assim, o meu pai também nunca teve problema com nada, assim. Então a gente aprendeu a viver assim, né? Honestamente, tudo. Então acho que a vida é assim, a gente tem que aproveitar tudo que é possível aproveitar, né? Dentro da normalidade, né? Assim, e não cometer nenhum excesso, né? De não estar usando droga, álcool, coisas assim, né? E levando, né? E esperando fazendo sempre o bem, procurando fazer o bem e esperar a hora da gente, né? Porque é assim que funciona, né? Uma hora a gente vai chegar, tem que... né? Acho que é isso. Legal. E com relação ao seu casamento, o senhor ficou quanto tempo casado? Nós ficamos 61 anos casados. 61 anos. E depois faleceu. A gente ia fazer 61 no dia 17 de setembro e ela faleceu dia 14 de setembro de 2021. E como que foi passar todo esse tempo com uma pessoa que conhece mais do senhor do que qualquer outra pessoa, né? Que conheceu o senhor mais do que qualquer outra pessoa. Foi muito bem, a gente. Casamento é assim, né? Sempre tem que ter tolerância dos dois lados, né? Então acho que uma hora você está nervoso, o outro lado te entende, né? E você também do outro lado, né? Às vezes, mas nós nunca brigamos. Em 61 anos nós nunca ficamos de mal, assim como se diz, não ficamos um dia sem falar, nunca. A gente, né, as diferenças a gente sempre acertou, né? Sempre abertamente, sempre eu com ela
eu nunca tive nenhum segredo, nada. As minhas contas foram conjuntas com ela sempre. E a gente estabeleceu uma filosofia assim, olha, da porta da casa para fora, cuido eu, o homem. Da porta da casa para dentro, é você que cuida. Então, o que você fizer aqui dentro, você fez. Eu vou te apoiar sempre. Então, brigou com o filho, a mãe tem razão. Essa razão não tinha, mas daí, né? Veja bem, não é bem assim, mas na frente do, né? Sempre se entendeu assim, né? Então era um problema de empregado, de coisa. Eu nunca me intrometi em nada dentro de casa. Sempre o que precisou eu pus para dentro, né? Agora daí dentro ela gerenciou sempre. E aí, com relação às coisas que o senhor fazia fora, no trabalho, o senhor não chegava a conversar com ela, pedir conselho, essas coisas, ou o senhor procurava resolver? Nunca trazia para casa os problemas do trabalho, nunca trouxe para dentro de casa. Nunca, sempre. Na época era diferente também, né? Na época você, 6 horas você fechava a gaveta e tchau, não tem mais conversa, né? Hoje você está almoçando, está o celular, de noite, né? Tá ligando, quer dizer, eu não tenho mais celular assim para mim depois das 18, assim, eu já não atendo mais, já atendo, mas não adianta, você vai fazer o quê? Vai resolver um problema hoje, de noite ou amanhã cedo? Qual a diferença? Não sei que coisa, né? Urgente, né? Urgência, né? Urgentíssima é uma coisa, né? Uma doença é uma coisa, mas coisa de trabalho, eu acho que não pode esperar uma noite, né? Não precisa sair, recebe um telefonema 8 horas da noite, vai trabalhar até 1, 2 horas da manhã, né? Então, no dia seguinte, faz o que tem que fazer, né? Isso foi sempre uma filosofia com relação ao trabalho? Naquela época, nem tinha muito acesso à tecnologia que te dá aquela necessidade de imediatismo e tal, né? Mas em algum momento passou a ter, né? Ali na década de 90, talvez. E daí teve que se adaptar, né? Eu não sou esperto assim mas pelo menos eu sei, por exemplo, eu lido um pouco, né, com internet, com WhatsApp, com tal, Facebook e planilha de Excel, essas coisas, eu vejo por aí, né? E um pouco de imagem de satélite também, que já era assim, né? A gente, na época, que justamente essa foi um dos meus problemas na Fiat, foi esse, sabe? Eu fiquei muito chateado. Uma das coisas que me fez sair de lá, porque assim, eu trabalhava na fazenda, das 7 da manhã às 6 da tarde, era direto, né? Você nem parava para almoçar, nada, era. Depois que eu vim para Curitiba, eu viajava muito, né? Eu atendia 3 fazendas no interior, 2 lá em Guarapuava, uma no Pinhão, em Guarapuava, e uma em Piraí do Sul. Então eu viajava toda semana. Eu viajava, saía bem cedo sempre, né? E voltava 10, 11 horas da noite, às vezes, né? Saía de lá da fazenda, vinha dirigindo. Nunca reclamei nada, nunca pedi nada em troca, nada. Eu fazia o que queria fazer, né? E achava que devia fazer. E aí, quando eu estava construindo aqui na casa da frente, um dia eu estava saindo aqui, era 15 para as 2, eu pegava 2 horas que começava lá o expediente, na fita ali, na João Negrão ali. Chama-se Pinheiro ali. Uhum. Eu estava saindo aqui, o pedreiro me chamou ali, disse, olha, venha dar uma olhada aqui com essa obra aqui na laje aqui, tá um engenheiro que tinha feito
o projeto, né? E já tinha botado os ferros, tudo, né? Ele me chamou lá. E aí, olha, tá, que deu um problema, porque o pedreiro montou os ferros ao contrário. Então, vai ter que desmanchar tudo aqui. Fazer. E eu fiquei atendendo ali tudo, né? E isso, o tempo passou. E eu cheguei lá 2h15, lá no escritório. E aí, para chegar na minha sala, passava na frente da sala do diretor, né? Quando eu passei, ele, ô, seu Dirceu, esse com o relógio, né? Tá bom, liguei 15 minutos atrasado, né? Tá bom. Deixa eu tirar uma foto. Como que ele fez? 15 minutos atrasado. Aí, só bom, tá bom, né? Aí depois deixei passar e tudo, no outro dia fui lá conversar com ele. Aí, olha, o senhor me chamou a atenção, né? Mas olha, veja bem o que eu faço, né? A hora que eu saio, a hora que eu volto, eu nunca reclamei disso. E são horas, não é 15 minutos, são horas. Você sabe, a gente tem que manter aqui a disciplina. Bem, tá certo, né? Mas daí morreu, né? Ficou ali e morreu. Mas daí tem um outro assunto muito interessante com ele também. Que uma época veio um auditor lá de Londres. E o cara veio de Londres e desceu em Curitiba, escalou não sei onde aí, mas veio em Curitiba. Aí esse diretor me chamou, 2 dias antes, disse, olha, tá vindo aí o mister tal aqui, vai chegar aqui, e tal dia, tal hora, então vai lá no aeroporto recepcionar, tudo bem. E eu falava, o meu inglês era um pouco fraco, assim, né, vamos dizer, porque não praticava, né, assim. Aí falei, não, então a gente vai, que horas a gente sai? Perguntei para ele, né? A gente não, você vai. Ele falou aí. Não, mas o senhor veja, né, o homem só fala inglês, e o problema é seu, se vire. Aí, fui lá, me virei, né? Me achei com o cara. Fui jantar com o cara. E passei uma semana com o cara. Dia e noite, né? Viajamos por todas as fazendas. Fomos lá na Clabin, visitamos. Então, no segundo dia, a gente já estava se entendendo, né? De todo jeito, né? Era meio inglês, meio portunhol, meio na mímica, mas se entendemos. E daí ele me contou um monte de coisa, né? As mudanças que ia ter aqui no Brasil, os diretores e tal. Isso foi em novembro, acho que de 74, assim, lá. Eu saí em março de 75 eu saí da Fiat. Aí tudo bem, depois de uma semana, daí eles fizeram, lá em Piraí do Sul, lá na fábrica, eles fizeram uma recepção para ele, né? Então, convidaram tá todo mundo lá, funcionário categorizado, né, engenheiro e tal. Aí fizeram uma mesa diretora lá, sentou o diretor, ele sentou lá. Tá? E eu estava lá, na piozada lá, né? Lá nos engenheiros lá, né? Daqui a pouco ele me chamou lá, Dirceu, vem cá, Dirceu, vem cá. Ó, ele falou, eu não entendo, doutor Paulo, eu não entendo, doutor Paulo. Tive que ir lá, ficar de intérprete, eu não entendia o que ele queria falar. Foi uma festa aquela vez. Então, mas aí foi, apesar dele ter me falado tudo, o que ia acontecer na empresa, eu ia assumir a gerência aqui, que o gerente daqui ia ser transferido para o Rio e eu ia assumir a gerência regional, a gerência florestal aqui. Mas aí também pensei entre, né, isso aí, daí vamos ver, entre salário era a mesma coisa, na Trombini tinha mais chance de evoluir e amizade, né?
Aí a gente era amigo, o Trombini, a gente era amigo. E lá não era esse problema, né? Então lá você tinha uma barreira, né? Aqui você não tinha, então, sabe uma coisa? Vou mudar de lado aqui. Depois de uns anos eu encontrei ele no aeroporto, eu estava indo para Porto Alegre e ele estava indo, não sei, encontrei ele no aeroporto lá. E ele me convidou para voltar para a Fiat. E você faz falta, e volta. Vou pensar. Está pensando até hoje. Até hoje. Me diz uma coisa, qual que é a sua relação com o Rotary Club? Como que começou? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história relacionada ao Rotary. O Rotary é o seguinte, o Rotary começou em 1983, que foi fundado o Rotary Bom Retiro. Então acho que, não sei se no final de 82, comecinho de 83, três amigos me convidaram para ir lá fazer parte do Rotary. Amigos de trabalho? Que trabalhava com o senhor? Ou... Não, tudo conhecido. Era o Ayrton Grisbach, que tinha ali uma loja ali na Facilar ali, que era uma loja de imóveis ali. O Alexandre, que tinha uma loja de móveis para escritório. E não lembro mais o nome dele, o Klein, que trabalhava no Banco do Brasil. Aí eu fui lá e começou as reuniões preliminares, né? Tinha uns 30, assim, indivíduos na reunião, né? Eu reunia ali aonde é o Bamirinos, hoje na frente da prefeitura ali, aqui na Cândido Abreu ali. Uhum. Ali em cima era onde tinha a reunião do Rotary. E aí, então em 83, o Rotary recebeu a carta constitutiva lá e daí começou a funcionar, né? Depois, já acho que no ano seguinte, a gente mudou para lá, para onde é a sede hoje, que é lá ali no AU, né? Aí, até hoje tem, bom, eu fui fundador do Rotary, né? E hoje ainda tem, acho que tem eu, Alexandre, o Ayrton, e só de vivo. E 3 vivos ainda, o resto morreu tudo já. Porque o Rotary, sabe, né, ele é composto assim de um indivíduo de cada profissão, né? Então, por exemplo, o advogado, né? Pode ter um advogado criminalista, um civil, tal, né? Mas então, raramente tem 2 pessoas que têm a mesma profissão, né? Um é médico e tal. Então, daí, lá no Rotary eu fiz todos os cargos que tem lá de fazer, né? Fiz tudo. Fui tesoureiro muitas vezes, fui secretário muitas vezes, fui presidente 2 vezes. E agora, uns 3 anos eu fiquei mais remido, né? Fiquei sem obrigação de frequência, né? Porque antigamente era muito séria, a frequência era levada muito a sério, então você tinha que, você não podia ir numa reunião, você tinha que compensar e
você podia fazer isso 14 dias antes ou 14 dias depois. Então, se você sabia tal dia eu não posso ir, até 14 dias antes você podia ir num outro clube de Rotary para compensar aquele dia que você não ia no teu. Ou depois, mesma coisa. Mas hoje já não é mais assim. Hoje é... E teve cara lá que ficou 50 anos sem faltar uma reunião. Daí o cara, né, se batia para poder, né, recuperar, para não perder, né, o cara que já estava com 30 anos lá de frequência, né, para não perder, o cara saía se quebrando aí. Hoje é... E qual foi? Hoje faz online, hoje tem reunião online. Né? Não precisa nem sair de casa, né? Tá mais fácil. E qual que é a importância do Rotary na sua vida? Qual foi o papel do Rotary? O que mudou na sua percepção de mundo, na sua história, ter participado todo esse tempo do Rotary? Olha, o Rotary, acho que ele é um clube do bem, né? Ele só procura fazer bem. E a gente aprende muito também lá, né? A própria a história, né, do Rotary, como ele começou, né? Que ele começou com as primeiras reuniões eram um advogado, um engenheiro e um produtor de carvão, né? E aí eles começaram a se reunir uma vez em um escritório de cada um, uma vez em cada escritório. Então, por isso chama-se Rotary, né, de rotação, né? Então começou já desde lá, assim, né? Você tem muitas amizades fortes, a gente fez muito boas amizades lá. Que até hoje, então, a gente se dá bem com família, né? Com todo mundo, conhece os filhos, conhece todo mundo, sabe, né? Eu acho que o Rotary é uma boa coisa, sabe? É bem... E hoje também não é mais tão importante como já foi, né? A gente tem exemplos, assim, eu tenho alguns exemplos próprios. Uma época, a gente estava na Trombini e eles tinham um problema de eles precisavam de um documento lá de Belém do Pará. E precisavam para o dia seguinte. E daí como é que ia fazer, né? Não tinha como. Mesmo que pegasse um avião aqui, ia lá, em cartório, pegasse certidão, não tinha jeito. E eu estava na reunião com eles discutindo, de apavorado, assim, eu falei, eu posso tentar conseguir. O Rotary tinha um livro chamado Official Directory. Era um livro assim que tinha a reunião de todos os clubes do mundo, o dia, a hora, o número de participantes, o nome do secretário, o nome do presidente e o local onde se reunia. Aí eu peguei o pedido direto, fui lá em Belém do Pará, peguei lá, escolhi um clube lá e telefonei, porque era no telefone, daí não tinha, né? Telefonei pro cara. O cara atendeu lá do outro lado. Aí eu expliquei, olha, estou na empresa assim, você está precisando um documento do cartório, assim, eu queria ver se você podia me indicar algum companheiro aí do cartório. Eu falei, não, sou eu do cartório. Eu sou oficial do cartório. O que você precisa? Não, preciso isso aqui, assim, da certidão, assim. Tá bom, amanhã tá aí, o SEDEX. Pronto, resolvido, né? Então, a coisa que hoje não, né? Hoje acabou, hoje não tem mais isso.
Hoje você entra na internet e consegue tudo que você quiser, né? E tem um outro exemplo de um amigo nosso, o Amauri, ele morava em Colombo, já faleceu ele já. E numa época eles foram para Buenos Aires com uma excursão lá de Colombo, toda italianada de Colombo lá, foram para Buenos Aires. Chegaram em Foz, o ônibus que eles estavam, estava, como é que se diz, não penhorado, mas estava, não estava liberado para, não estava pago inteiro, não sei como é que lá, não sei que não podia atravessar a fronteira. Uhum. Aí os caras, pode ser agora, né, estamos aqui, vai fazer voltar para casa, aí eles atravessaram, naquela época, aqueles barquinhos, né? Atravessaram de barco, alugaram o ônibus lá do outro lado e foram para Buenos Aires. Só que tiveram que pagar o aluguel do ônibus. E daí todo mundo teve que. O ônibus que eles foram já estava pago. Agora esse eles tiveram que pegar o dinheiro que eles tinham no bolso para poder pagar, né? Uhum. Aí chegaram tudo meio quebrado lá em Buenos Aires, né? Com pouco dinheiro e tal. E daí foram numa loja lá, e na época o câmbio era, não sei quanto lá, mas era super favorável para nós, né? Para o brasileiro. Aí chegou lá na loja, a esposa do Amauri falou, mas Amauri, mas isso aqui tá de graça, olha o casaco de couro aqui de graça, não tem. Mas não dá, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não dá para comprar, não dá. Aí ele tem um PIN, né? O italiano sempre tem um PIN aqui, né? E ele estava com o PIN, aí chegou o dono na loja, companheiro, qual é o problema aí? Explicou, olha, isso aqui é assim, mas isso não é problema, você leve o que você quiser, você depois me manda, faz uma remessa, me manda dinheiro. Aí foi a italianada inteira na loja do cara, comprar um monte de coisa. Aí chegou daqui, depois fez a remessa, né? Beleza. Mas é a confiança, né? Que dá. Então isso era, né? Hoje também não é mais bem assim. Hoje a gente tem que cuidar, né? Porque hoje a coisa tem esperto de todo lado hoje, né? Não dá para confiar em todo mundo, né? Mas o Otter é isso aí, acho que ainda tem. Ele tem alguns programas que são maravilhosos, assim, né? O programa de intercâmbio de jovens, por exemplo, eu acho uma maravilha, né? Porque uma experiência de vida única, né? Vai daqui, fica um ano lá, né? Na casa de rotarianos, né, vivendo lá, e vem de lá e fica aqui. E muda 4 famílias, quer dizer, cada 3 meses o cara muda de família. Então, fica conhecendo, né? Isso também está cheio vendo aqui, né, a gente mesmo em casa tem. O casamento da Elisa, por exemplo, quando a Elisa casou, a mãe dela, a americana, veio no casamento. Né? Formam um vínculo de amizade, né? bem forte, né? E muita. O Henrique, né? O Henrique veio, o pessoal da Bélgica já veio aqui já. Uhum. E eles já foram para lá, né? Então assim. Eu acho esse é um cara que sempre falava isso, né? Um dia que um rotariano tiver que apertar o botão da bomba, né? Ele vai pensar que lá tem gente amigo, né? Maravilha. Para a gente encerrar, para não ficar tão cansativo, de repente se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente conversa mais e aprofunda sobre alguns temas específicos, mas qual mensagem o senhor teria no auge dos seus quase 90 anos para o senhor, adolescente, criança lá de trás,
sobre tudo que você viveu, tudo que você passou, tudo que você sentiu, tudo que você experimentou, tudo que você trouxe na bagagem de lá até aqui, o que você diria para você lá de trás? Sabe, eu acho que é assim, né? A gente... Eu acho que eu vivi bem, né? Eu acho que eu vivi bem. Então, e para isso é assim, eu nunca cometi muitos excessos, sempre, né? Tomo minha cerveja, tomo minha pinguinha, tomo coisa, mas nunca com excesso, né? Então eu acho que o equilíbrio é esse, né? É saber o limite, né? Tem que saber o limite, porque tudo que é demais não é bom, nem água, né? Que é demais também não é bom. Então, acho que é isso. Show de bola. Agradeço muito a sua gentileza de ter contado todas essas histórias, esses causos, acho que tem alguma coisa que faltou, né? Aí, tem que lembrar mais de algumas coisas aí, né? Se lembrar de alguma coisa, pega meu contato ali, meu WhatsApp, falou que mexe no WhatsApp, hoje em dia manda um áudio lá pra mim, de repente a gente marca um outro dia pra conversar mais um pouquinho.